Amém. Ok? Então hoje, último domingo do ano de 2013. Se não me engano, dia 29. Não é isso mesmo? Dia 29 do 12 de 2013. A pretensão é que nós terminemos hoje o capítulo 5 do livreto do Senhor Scofield, que está sendo o nosso guia aqui para orientar os estudos. É um livreto que tem 10 capítulos, com pequenas lições. Lições que falam a respeito de assuntos bastante básicos das Escrituras. Nós já vimos a respeito das duas ressurreições, das ressurreições. Nós vimos a respeito das duas vindas de Cristo. Nós já vimos a respeito das dispensações. E do domingo passado para cá nós estamos vendo que existem 5 tipos de julgamentos diferentes que são descritos nas Escrituras. Ao contrário do que muita gente pensa, não existe só um grande julgamento final, aquele da balança gigante. Existem 5 julgamentos diferentes, pelo menos 5 julgamentos diferentes, que são descritos nas Escrituras. Um deles, e o principal de todos, foi aquele que aconteceu aproximadamente 2000 anos atrás, que foi o julgamento dos pecados da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Existe também, e esse é a base de todos os julgamentos, o julgamento de todos os pecados da humanidade na pessoa de Cristo. Existe também o julgamento do crente pelo crente mesmo, porque nós temos a mente de Cristo, e nós vamos ver isso hoje. Então o crente tem o poder de auto-julgamento. Existe também o julgamento das obras dos crentes, das obras daqueles que nascem de novo na presente dispensação. A dispensação chamada da igreja, a dispensação que vai desde o dia de Pentecostes até o momento do arrebatamento da igreja, que nós também vamos ver, que é o julgamento das nossas obras. Existe um quarto julgamento que aparece também nas Escrituras, que vai ser o julgamento de Israel e das nações, que vai acontecer no final da tribulação. E por fim, existe aquele julgamento que muita gente acha que é o único julgamento que existe, que vai ser o julgamento dos perdidos lá no final do milênio. Só os mortos ímpios que vão ser julgados. Então o primeiro desses 5 julgamentos, desses 5 juízos, foi aquele do qual nós falamos na semana passada, que é o julgamento dos pecados da humanidade. Dos pecados do homem na pessoa de Jesus Cristo. Nós vimos vários versículos. Nós vimos que ele não morreu só para aqueles que são nascidos com a letra A, ou só para aqueles que têm os cabelos amarelos, ou só por aqueles que têm os olhos azuis, ou só por aqueles que têm os olhos puxados, ou só por aqueles que são narigudos, no caso lá dos judeus. Mas ele morreu por todo o homem. O João Batista, e o interessante é que a mensagem primordial do João Batista é uma mensagem ligada ao estabelecimento do reino messiânico. Porque Malaquias 4, quando profetiza a respeito de João Batista, 400 anos antes dele nascer, fala que ele seria uma pessoa que prepararia o caminho do Senhor. Ele é o auxiliar de pedreiro, vamos dizer assim, né? Jesus é o pedreiro e ele é o auxiliar de pedreiro. Ele vai preparando a massa, misturando o cimentinho ali com a água, com a areia. Ou seja, a função de João Batista seria o de aplainar os caminhos, de endireitar, de desentortar as veredas. Porque o Senhor Jesus, no seu discurso do Sermão do Monte, que é o discurso que fala a respeito das características daqueles que vão participar do reino
messiânico, que está lá em Mateus 5, 6 e 7, ele fala a respeito dos mansos, dos humildes, dos que têm fome de justiça, ou seja, da questão de adultério, da questão de homicídio, da questão de dolo, da questão de ira. Ele traça, o Senhor Jesus traça um perfil daqueles que vão ser participantes do reino que ele veio para implantar, né? A pregação de Jesus Cristo, que era exclusivamente para os filhos de Israel, não tomeis os caminhos dos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, era arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. E a função de João Batista era a de, pelo Espírito Santo, trazer convicção de pecado, convicção de inadequação ao perfil exigido para a participação no reino. Para participar do reino, para entrar no reino que Cristo veio introduzir, implantar, e que pela recusa e rejeição dos judeus foi adiado para a segunda vinda, né? E isso vai fazer parte da pregação das duas testemunhas que vão ser martirizadas pelo anticristo, cujo ministério está descrito lá em Apocalipse 11, que já foi fruto de um outro estudo. É exatamente pela pregação a respeito da santidade de Deus e do pecado do homem, fazer com que os judeus que eram contemporâneos de Cristo e de João Batista percebessem que eles estavam fora do padrão. Bem, se para participar do reino tem que ser desse jeito aí, não ter dolo e etc., então eu estou fora. Como é que eu faço? Aí o João Batista, ele estava pregando o batismo de arrependimento. Olha, se você andava nessa direção, metanoie-se que, né? Entre na metanoia, ou seja, mude de direção, declare a sua fé na provisão de Deus e adeque, coloque o seu comportamento de acordo com aquilo que você está expressando. Então, bom dias, ainda que a pregação de João Batista fosse direcionada ao aplainamento, à desentortância dos caminhos, né? Ao trazer os judeus para o arrependimento, para que eles ficassem adequados ao perfil do cidadão messiânico, o pastor Gera, uma vez lá nos nossos estudos de quinta-feira, que vai retornar no dia 9, no dia do aniversário da irmã ausente, ele falava de um aspecto que, ainda que fizesse parte da pregação de João Batista, não era realmente o aspecto mais enfático. Porque a pregação mais enfática de João Batista deveria ser a respeito do reino. Mas ele falava, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontando para aquilo que é a pedra angular da salvação. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o fundamento básico, o fundamento essencial, o fundamento principal, o eixo da pregação de João Batista, da obra de Jesus Cristo, e também deve ser o eixo, o fundamento, a base da nossa pregação, é o fato de que Cristo morreu por todos. Logo, todos morreram. Então, o nosso estudo dos 5 juízos, porque a Bíblia narra a respeito de 5 juízos, fala exatamente desse primeiro e principal julgamento, que foi o julgamento dos pecados de toda a humanidade. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, porque Ele é o justo e justificador de todo aquele que crê. Ou seja, a questão da justificação.
de nos tornar justos, nós que éramos injustos, não há um justo nem sequer um. A questão da propiciação, porque ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro, está lá em 1 João 2,2. E propiciação significa colocar novamente numa posição na qual se possa receber o favor, tendo em vista que antes se estava no estado de inimizade. É isso que o grego quer dizer. A palavra já leram essa palavra nas escrituras? Propiciação. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Filhinhos, não pequeis. 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque a base do seu sacrifício, que é a base da nossa pregação, é a sua justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, nele reside toda a justiça, e nós somente injustiça. A gente tem pressa para pecar, a gente gosta de pecar. A nossa natureza puxa para isso. O nosso pé é rapidinho para correr atrás do que não presta. A nossa boca adora falar o que não deveria. O nosso olho gosta demais de olhar para o que não deve ser olhado. Então, isso é Romanos 1. Né? A gente é nascido para pecar, feito perfeitinho para o pecado. E nele é o contrário. Ele é feito para o não pecado. Então, agora pode, que agora está gravando. Por isso que ele assume o nosso pecado e nos imputa, né, nos atribui a sua justiça. E todas essas obras, a justificação, a propiciação, a imputação, a substituição, todas elas que formam a grande obra tetelestada, consumada de Cristo, têm como base alicerce a sua morte na cruz. Eu acho que eu já comentei isso com você semana passada. Faz igual o Marcelo. Então eu estava assistindo na TV Escola uma tribo. É tipo aborígene, né? Aí tem os rituais deles. Australiana, ameríndia, africana? Eu acho que é africana, não tenho certeza. Aí é o seguinte, a rotina deles era caçar, guerra, de arco e flecha e tal. É a nossa rotina, né? Não, tá. A sua flecha é aquela branca ali, ó. Então o que acontece? Aqui a gente tem acesso intelectual ali na palavra, certo? Eu diria espiritual. Espiritual e intelectual. A gente sabe ler, né? Mas mesmo quem não sabe tem acesso. Aí o que eu quero falar é o seguinte: como que você raciocina, se você alcança, na mentalidade de Deus, como funciona esse lance? Jesus Cristo morreu por todos. Porque o cara lá, ele perdeu na gravação, no filme que eles estavam fazendo, de longe, né? Que eles não podiam ter acesso a essa tribo. Ele perdeu um filho. Aí eles cara estava gravando. Não, o cara estava sendo gravado, a tribo, Aí um dos caras lá da tribo perdeu um filho. Aí fizeram o ritual da morte dele, parará pororô. Deve ter o quê? 11 anos o menino. Quer dizer, tinha consciência do bem e do mal de repente. Só que não todos os seres humanos têm. Mas só que a consciência de bem e mal deles parece que é mais leve que a nossa. Pensamento meu, tá? Eles são mais inocentes que a gente, vamos assim dizer, né? Então, é uma coisa que tem me incomodado há muito tempo, esse lance da eficácia e da justiça de Deus com o homem. Porque, por exemplo, o cara que está lá embrenhado, lá na mata, eu não fui lá pregar para ele. Deveria ir, né? E ele não escutou a respeito de Jesus Cristo. Aí como é que funciona isso na cabeça de Deus? Funciona se ele morrer, ele vai para o céu? Não, de maneira nenhuma. É isso que me incomoda. Assim. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem, não tem. Aí como é que fica? A natureza prega para ele ou não? Porque fala lá não, quem prega para ele são os brasileiros que já conhecem Jesus, são os americanos que já conhecem Jesus, são os suíços, os suecos. Isso que eu queria entender. Porque Romanos 10 é muito claro. Como ouvirão se não há quem pregue? Não fala isso? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Então o evangelho tem que ser pregado, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, o rapaz que mora lá na mata, que é tão culpado, que tem a natureza pecaminosa, tanto quanto qualquer descendente de Adão. Porque, pelo princípio da representação, um pecou, todos pecaram, pela obediência de um, todos têm a oportunidade de salvação. Todos os descendentes de Adão têm a natureza pecaminosa e têm a percepção do bem e do mal e têm a necessidade da apropriação da obra consumada. Cristo, ele providenciou uma obra que é suficiente para a salvação de todos os seres humanos, nascidos em todas as épocas, em todos os lugares. E ele consumou essa obra e nos deu a nós, da Presença e Dispensação, a incumbência de levar esse anúncio até os confins da terra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Se porventura alguém em algum lugar do planeta não ouvir essa pregação, não ouvir essa boa nova, esse evangelho, essa boa notícia, morrer e for para o inferno, a culpa é nossa. Por nossa negligência, por nossa preguiça, por nossa ineficácia, por nós não irmos ou por nós não financiarmos quem quer ir. Porque como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados? Então a missão da igreja é ou ir lá e pregar ou enviar alguém para pregar. Então, ou você pega sua mala e vai lá para a África pregar para o rapaz que perdeu o filho de 11 anos, ou então você põe a mão no bolso e paga para alguém ir. É isso que a Bíblia ensina. Ou você vai, ou você financia alguém para ir. Ou você vai pregar, ou envia alguém para pregar. É simples assim. Então, se o rapaz lá morrer, é sua culpa, minha culpa, culpa dele, culpa nossa. É culpa da igreja. E lá no nosso terceiro julgamento, que é o julgamento das obras dos crentes, nós vamos prestar conta disso. Então você prepara. Prepara seu lombo aí, prepara o nosso... É verdade. A verdade é essa. A gente fica assim, nossa... tadinho do índio, ele vai pro inferno, vai. A sua culpa, minha culpa. Ou então põe a mão no bolso e financia a missão. Porque tem gente que tem a sensibilidade de ir lá. Que não apenas fica com dó do índio, mas pratica e vai lá e prega pro índio. Sim. E tem gente que está sendo chamada e não vai porque não tem financiamento. Então a gente tem que tomar uma providência. Não é só ficar com dó do índio. É pregar para o índio. Senão ele vai para o inferno. Porque a palavra é clara. Aqueles que sem lei pecaram, sem lei se perecerão. E aqueles que pela lei, dentro da lei, com conhecimento da lei, no caso judeu, pecaram, condenados serão pela lei. Então, quer você tenha o conhecimento, quer você não tenha, e isso não muda o fato que você tem uma natureza que te separa de Deus. E cuja solução está em Cristo. E que tem que ser anunciado. Sim, senhor. Você já acordou, né? Eu penso... Tá funcionando. Eu pensei nessas duas opções. Primeiro, essa primeira clássica que sem lei não há como... É Romanos. E a outra questão é que se acontece, como eu já vi uma mulher nua lá no meio da selva, que foi descoberta agora, alguém foi lá e momentaneamente tirou uma foto e saiu a mulher lá com o menino no colo, Deus é suficiente também para enviar alguém que não seja... Deus é poderoso para fazer aquela pessoa receber o Espírito Santo e pregar o Evangelho, como foi feito na antiguidade com o povo de Israel. Qualquer uma pessoa que ele queira enviar, já que não há acesso... É nascido de novo. Não é? Ou não estou falando assim, uma pessoa que tenha o conhecimento aqui e vá para lá. Ele é poderoso o suficiente para
impor que alguém esteja lá misteriosamente falando a respeito de Cristo para essas pessoas. Eu só Não? discordo do misteriosamente. Misteriosamente O é Spock se teletransporta para lá. É isso que você está falando? Não, ele é, mas não é assim que ele faz. O que ele faz é, ele te dá a iluminação da palavra, te dá convicção, aí você paga a passagem, pega o avião e vai para lá. É isso que é o jeito dele agir, é esse. Não, ele pode fazer o que ele quiser. Se quiser aparecer um ET cristalino de gelatina, falando I come in peace e pregar para ele, fala, mas não é esse o jeito que ele age. Você tem que ter uma comunicação com a pessoa. Sim, é. O jeito dele pregar é um crente com a Bíblia embaixo do braço, vai lá. Se a pessoa que está lá, a mulher, que foi descoberta no meio do nada, numa mata extremamente fechada, em 2013 ou 2011, que seja, você precisa de todo um aparato. Você precisa ter uma comunicação, você precisa aprender um pouco da língua, dos costumes. Você tem que se envolver como Paulo envolveu. Sim. Como judeu, com o judeu. É a missão. E com o gentio, como gentio. Agora, se de todo não há como ir lá, Deus tem meios para ele, para se fazer. Tem, mas ele não vai fazer de outra forma, não. Ele só faz dessa forma como está comissionado. Ele treinou 12 homens. E esses 12 homens, um se perdeu e foi substituído pelo Matias. E esses 12 homens treinaram outros homens. Né? Porque ele falou, ide fazer discípulos. E essa coisa está perpetuando desde o dia de Pentecostes até hoje. É o que a gente está fazendo aqui. Prega para o rapaz na Praça 7, ele chega aqui cru, sem saber de nada. Aí a gente fala, olha, a obra consumada é composta de um monte de coisa. O Espírito Santo é uma pessoa que nos habita. Olha, muitas coisas vão acontecer no futuro. Ensina escatologia, ensina como é que funciona a igreja. E também fala, olha, e a função da igreja é pregar o evangelho e anunciar a Cristo. Você sabia que morre X mil crentes perseguidos por dia no mundo? Você sabia que existem tantas culturas que ainda não conhecem a Cristo? Aí o Senhor mexe no coração daquela pessoa e ela fica incomodada com aquilo. Aí o Espírito Santo chama a atenção dessa pessoa em particular para alguma cultura, para algum grupo de pessoas, para algum país, para algum continente, né? Aí ele trabalha através da palavra dele. A única forma de Deus trabalhar é através da sua palavra, iluminada pelo Espírito. Aí ele fala para aquele rapaz que eu não sei se já tinha casado ou se era recém-casado, que fala assim, ó, eu vou te mandar lá para as ilhas. Aí aquele espírito da ilha fica queimando, você conhece essa história? Aquele versículo da ilha fica queimando no coração daquele rapaz. Ele já era casado, ou tinha acabado de casar, não sei. Aí ele pesquisa assim, onde é que tem ilha nesse meu Brasil aqui? Eu falo, tem a ilha de Marajó, também tem uma capital brasileira que fica numa ilha, é chamada Florianópolis. Aí Deus vai movimentando outros irmãos, que tem a disposição de pôr a mão no bolso, vai trazendo convicções, sempre através da palavra iluminada pelo Espírito Santo. Se você enfiar a mão no bolso, por dó, por compromisso, por obrigação, lá no julgamento das obras de Cristo, vai queimar. Tem que ser algo que o Espírito Santo te dá convicção. O Espírito Santo te dá convicção, para você dar muito, para você dar pouco. Aí você financia aquilo. Aí a pessoa vai para lá e fica lá o tempo que Deus quiser. E ele vai falar com quais pessoas Deus quer que ele fale. E se ele não for, ele vai prestar conta por negligência. Se ele não falar com todas as pessoas que Deus quer com quem ele fale, ele vai prestar conta por negligência. E se ele ficar lá mais tempo ou menos tempo do que o tempo que Deus quer que ele fique, ele vai prestar conta por negligência. Se bem que aqui no Brasil, eu até comentei, eu comento de vez em quando com as pessoas que estão mais próximas, porque é uma observação. No caso é a Marta, né? Ela sempre senta do seu lado. Que aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo conhece. A situação é diferente de uma pessoa dessa, Marcelo. Porque aqui todo mundo conhece, já ouviu falar. Isso aí não adianta ninguém falar que não escutou. Todo mundo, de alguma forma, ou no católico, ou no espírito, todo mundo conhece. Agora, a pessoa maioria, que está na né? roça, a pessoa que está no mato, como essa mulher, ela não tem nada.
Quer dizer, pensa-se que não, né? Não, no Brasil tem tribos que ainda estão... Outro dia mesmo eu vi na reportagem o avião tirou foto do rapaz jogando flecha no avião. Você deve ter visto também aqui no Mato Grosso, parece, fronteira com o Pará, alguma coisa assim. Mas isso tudo faz parte, porque o Senhor da igreja é Jesus Cristo. E Ele nos ministra e nos orienta através do seu Espírito. E o Espírito nos fala através da palavra. É só uma questão de sensibilidade. Se isso é uma coisa que te incomoda, fica aberto ao Espírito. Fala com Ele, fala comigo. A gente não tem essa mania. Eu já trabalhei com muita gente que tem essa mania aí. Fala comigo! Né? Fala com Ele, fala comigo. Né? Pede, ele falou, Senhor, se eu tenho me incomodado tanto com relação a esse assunto, você quer que eu pegue o Jordan e a Cida e vou lá para a África? Eis-me aqui. Tô indo. Largo esse táxi aqui, ó, pego uma canoa, tô indo lá para a África, lá para o meio da Amazônia. Né? É porque eu noto que essa pergunta é recorrente. Isso é uma coisa que te incomoda. De repente você tem uma vocação missionária para pregar para índio. Então se coloca à disposição. Pode ser que ele te mande, pode ser que ele não te mande. Não precisa ter medo, não. Ficar dentro da vontade de Deus é a melhor opção. Independente de qual seja ela. Né? Pregar na garagem ou pregar na mata, dá na mesma. O importante é estar dentro da vontade de Deus. Duas coisas. Número um, a questão do IT, né? Você falou tão bem, explicou a questão das pessoas que morrem sem ouvir, aparentemente sem ouvir. E hoje ele só tem o dia 19 de abril, né? Como diz a poetisa. E a responsabilidade da igreja de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Se a igreja pregar, tá pregar. Se não pregar, ninguém prega. A grande comissão do IT de Atos capítulo 1, versículo 8, Mateus capítulo 28, versículo 20. E de pregar o Evangelho. Foi dado, comissionado para a todos aqueles que são nascidos de novo. E alguns, como você falou, vai na linha de frente. Outros ficam e sustentam aqueles que estão na linha de frente. O galardão daqueles que estão na frente são grandes. Daqueles que enfiam a mão no bolso pela fé, como você falou, que é movido pelo Espírito Santo e não por dó, mas movido pelo Espírito Santo, é tão grande quanto o galardão daquele. O que eu estava falando para os irmãos está aqui em Romanos 10, 17 a 20. 10, 14 e 15. Ó. Como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados? Então eles têm que pregar, alguém tem que pregar e alguém tem que enviar. Enviar e sustentar. As duas partes. Então essa é a questão de um passo de fé. E sobre o chamado de cada um de estar na batalha de frente, como você citou o Carlos Augusto, indo para a África, né? Então, ou para o interior do Brasil. A maior resistência hoje, eu penso, né, o maior problema hoje de não obedecer esse grande IT, de estar na linha de frente, de pregar o Evangelho, estar numa liderança que não conhece a finalidade da igreja, porque não querem enfiar a mão no bolso. E outro, os que estão disponíveis para ir na frente, por não ter recursos, são impedidos de irem sem recursos, mesmo movido pelo Espírito Santo, e são impedidos de ir porque tem um tanto de interrogações. Quando nós fomos para Florianópolis, nós saímos daqui com R$ 1.300 no bolso, com 3 crianças, um de um colo, outro não tinha 2 anos direito, o outro ia ter 4 anos. Mas você foi com convicção do Espírito Santo, gerado pela palavra, não foi? Foi ou não foi? Convicção. E gerado pela palavra. Houve muitas críticas, e nós fomos assim, e no último momento, quando estava acabando o dinheiro, Deus levantou uma casa onde nós começamos a igreja, onde a igreja foi implantada, e 3 meses depois, a liderança de Belo Horizonte foi lá e queria que eu retornasse para Florianópolis por causa de recursos de Belo Horizonte, queria que eu retornasse por causa de dinheiro. Mas eu falei, não somos movidos pelo dinheiro, apesar de que dinheiro a tudo atende, não somos movidos, nós estamos aqui pela fé. E ali nós ficamos 7 anos, e
com certeza fomos uma grande bênção para aquele lugar, para aquela cidade, para pessoas do Brasil inteiro. Hoje nós estamos conectados nos 4 cantos do Brasil: Acre, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. E conectados mesmo, semanalmente com esses irmãos. Amém. Por causa do nós fomos Investimento. mesmo sem dinheiro. E às vezes quando faltava a última coisa, acabava tudo, Deus nos surpreendia. Porque é um problema de Deus. É claro. Um dia nós não tínhamos nada para fazer no almoço, mas nada. Aí chega o seu Zé, que era um pescador e era o tesoureiro da igreja, e um grande amigo meu, já com 70 e tantos anos de idade. Ele chega com uma bicicleta Caloi, a bicicleta já está torta para um lado, de tanta tainha, cada uma maior que a outra. Ele me falou: pastor, gritou lá da porta. E nós estávamos orando. Ele falou: eu trouxe uma tainha para você aqui. Eu trouxe 3 tainhas desse tamanho, suja de areia. A Elane colocou na pia, elas ainda estavam batendo na pia. Não foi? E ela fez uma tainha assada que, uau! Não, eu sou chegar no peixe. É o meu. E não tem espinho, não tem nada. É fantástico, é uma delícia. Então Deus sempre nos surpreende. Sim. Então, se Ele não pode trazer a provisão para comprar, Ele levanta o irmão para ir lá e buscar no mar e trazer para a gente. Amém. Então funciona. Mas a questão é... Então a questão é: não tenha medo do seu chamado. Não tenha medo se Deus te mande ir. Não fica fazendo contas. No afraid. Não. Se eu tiver minha sustento, se eu tiver dinheiro no bolso, se eu tiver... essa mentalidade de hoje. E infelizmente, por isso, outros missionários... A primeira mentalidade é: eu estou aqui. Não, porque depois, o resto é resto. Depois que nossa família saiu dessa forma, foi decretada uma nova lei na igreja que não poderia mandar se não tivesse seu recurso próprio. E resultado, ninguém mais foi. Ninguém mais saiu. Satanás é bastante burocrático, né? Amassa esse rapaz ali, aquele jovem ali. Você está muito emotivo. Tem uma questão, eu estou me colocando aqui também, porque eu falo o que eu penso. E eu me coloco porque muita gente deve fazer essa pergunta para si mesmo. Então, se não aqui, como nascido de novo, como uma pessoa que não conhece e que está começando a conhecer. Porque Paulo fala em certa parte que não era interesse dele pregar em cima daquilo que outros já tinham feito. Essa era a metodologia do Paulo. Tá? Então, porque você tem um chamamento, tudo bem, você tem um chamamento, mas você tem um chamamento para dentro, é como se você pregasse em cima daquilo que já foi pregado, no que se refere a Brasil, seja em qualquer parte, a não ser que seja uma parte isolada, como por exemplo uma tribo indígena que ainda não foi. Quando eu estou colocando isso, eu não estou ferroando o Geraldo ou qualquer um, mas eu estou me colocando na posição de alguém que, poxa, vamos ver, eu quero ir lá na raiz da coisa. Porque aí alguém podia pensar: não, ele está pregando em cima do que já foi pregado. E aí tem essa questão, quer dizer, então a gente sai daqui, vai na Praça 7, faz um evangelismo. Pô, com ou sem dinheiro, com dificuldade, com, eles já conhecem. Não, mas muitas vezes eu nunca ouvi. Bom. Essa é a nossa
Pois é. Bom, você pensa mesmo assim, porque eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu respeito. Eu estou me colocando, atenção no que eu estou falando, estou me colocando como uma pessoa já não como no corpo, fora do corpo. Porque, poxa, você demorou 4, eu demorei talvez 5, meu irmão me pregou, eu... Entendeu? Mas... Tá furando fila lá, ó. Sim. Ouvir falar de Jesus e saber que Jesus fez é diferente de saber o plano da salvação. E é esse plano que nós somos chamados a pregar, o Evangelho. Entendeu? Então nós vamos para a praça, pastor Cliff vai lá durante a semana de manhã. Ontem, sexta-feira, ele estava lá pregando o Evangelho, juntamente com você, Elaine, Márcia, Rebeca e outros. Eu vi nas fotos lá de Montes Claros. Sabe? E pessoas que já viu falar de Jesus, conhece Jesus, mas não conhece o plano da salvação. É esse plano da salvação que nós somos chamados a pregar. E que é responsabilidade nossa. Então, quantos na época de Jesus cabia vir os milagres de Jesus? Mas Jesus vai e pregar, fala que eu sou o caminho. Não tem outro meio de chegar ao Pai senão por mim. Então é esse plano que o mundo está carente. Se você vai em qualquer lugar, só no lugar que ainda não chegou a informação que existe, é que ainda não ouviram falar de Jesus, mas qualquer lugar do mundo que você for, que tem uma internet, ou que tem um telefone, ou que tem um radinho, já ouviram falar de Jesus. A questão não é pregar em cima do que já foi pregado, mas simplesmente compartilhar as boas novas de Jesus Cristo, que é o plano perfeito da salvação de Deus para o homem. E é isso que o mundo, esse é o nosso chamado, que é exatamente o que significa a igreja, eclésia, chamados para fora. Chamados para fora. Então nós temos que compartilhar essas boas novas. Depois dessas boas novas, o que vem é responsabilidade do Espírito Santo em direcionar a pessoa para um corpo local. Eu estava procurando aqui, eu não lembro onde é que está, só para fechar o assunto do Marcelo, onde é que está essa passagem que você citou? Eu conheço a passagem, mas não estou achando ela aqui agora. Mas o que eu me lembro é que Paulo, quando faz esse comentário, de não pregar onde Cristo já foi pregado, ele não está colocando isso como uma norma evangelístico missionária. Ele está colocando isso dentro do contexto lá, se não me engano em Coríntios, dentro do contexto que ele está colocando, é como um procedimento que ele adotou para o ministério dele em função de acusações que ele estava recebendo. Não sei se você sabe, o ministério apostólico do Paulo foi muitíssimo criticado, muito, pelos de dentro e pelos de fora. Então, ele, como ele era uma pessoa que gostava de evitar o disse-me-disse, né, a fofoca, o murmurinho, ele adotou esse procedimento pessoalmente, que pode ser um procedimento que possa vir a ser adotado por alguém que se disponibiliza a evangelizar ou a ser missionário, mas que não é algo imperativo. Mesmo porque nós todos temos que ir para a China, porque lá na China o Clive nos falou que tem gente lá que nunca ouviu falar de Jesus, realmente nunca ouviu falar. Nem sabe. Jesus, Papai Noel, essas coisas, para ele é tudo coisa de americano, não existe lá, entendeu? Então, eu gosto uma vez eu indaguei para o nosso antigo pastor a respeito desse Provérbios 26, 4 e 5, eu falei, eu não entendi não. Que Provérbios 26, 4 e 5 fala o seguinte, ó, não respondas a um insensato segundo a sua estultícia. E no 5, ao insensato responde segundo a sua estultícia. É para responder ou não é? Aí ele me falou assim, Carlos, né, o nosso antigo pastor, aguarde, eu até anotei aqui, ó, aguarde instrução situacional. Numa determinada situação, Deus vai querer que você responda, em outra determinada situação, Deus vai querer que você não responda. Ou seja, é o link com o Espírito. Vai ter uma determinada situação em que o Espírito Santo vai falar, vai lá na Praça Sede, onde todo mundo prega e prega. Ou seja, você vai, entre aspas, contrariar o princípio paulino. E vai ter outra situação em que Deus vai falar com você, ó, eu quero que você vá e pregue onde ninguém nunca pregou. O que está de acordo com esse princípio que você citou aqui.
você vai ter que aguardar uma informação situacional. Ele tem esse procedimento, mas isso não quer dizer que seja uma norma para todos. Senão não tem jeito. Exatamente. No meio da sua família. Isso que eu ia falar. Mas você deu a impressão que o ET de Varginha que ia aparecer lá na nave. Uma forma misteriosa. Apareceu o ET em outra cidade de Minas. Não sei se vocês estão sabendo, eu vi ontem. Isso é para vender. Eu vou começar, porque senão ele não para, não. É o seguinte, eu tava pensando primeiro com relação à questão de índio. Já Deus não deixou falar, ainda põe o celular para tocar. Não, é igual uma igreja que eu vi uma plaquinha assim, ó, vai entrar pro culto, desligue seu celular que Deus vai falar do púlpito. Eu achei interessante. Ele não te liga durante a pregação, ele fala no púlpito. Então, duas coisas que eu queria falar. A primeira é que a gente não pode esquecer a soberania de Deus e também que o mundo jaz no maligno. Então, tudo já está perdido. Tudo jaz no maligno e a única solução foi a obra de Jesus Cristo. E quando a gente todo mundo afogando, Jesus é a boia. Isso é o Vim Malgo que usou essa ilustração. A gente aprendeu isso na escola bíblica, né? Sim. Que se a gente for ficar pensando no índio sem querer ter um plano para ir lá, nós vamos ficar... Se não me engano, o nosso professor de missiologia era o senhor Vicente, não era? Ele nos ensinou isso, né? Sim. Que é mais fácil você planejar para ir lá do que você ficar pensando que Deus é injusto, porque indiretamente a gente está querendo dizer que Deus é Vamos injusto. ser práticos. Nós estamos querendo dizer então Vamos que pegar o Deus avião é e ir para a África. Ele sempre falava, Deus é justo, Deus sabe o que está fazendo. E antes da obra de Jesus Cristo, essa manifestação direta de Deus, ou através da sarça ardente, ou seja, como for, ele pode fazer isso, mas não é o modus operandi normal dele. Mas chegou um momento na história da grande comissão, né? Que Jesus, foi dito, né? Ide e pregai o evangelho. Então, isso também nós aprendemos na escola bíblica. Tinha que ter escola bíblica de novo, né? E o que eu queria dizer é isso, que muitas vezes a gente fica preso com essa questão e esquece que o mundo jaz no maligno. Eu, particularmente, tenho uma situação de 25 anos na minha família que eu oro todo dia para alguém ir. Porque o meu id já não é o suficiente. Você caiu no profeta, não tem honra na sua terra. Exatamente. Jesus prega em Nazaré, ninguém escuta. Manda o João, manda o Tiago, mas ele não. E se alguém falar, não, mas eu não vou lá não, porque vou chover no molhado, você já falou. Eu usei a familiaridade. Eu usei meu casamento, eu usei minha formatura da escola bíblica, eu usei aniversário dos meus filhos, a infância inteira, tudo para falar. Meu aniversário, tudo que vocês imaginarem, eu já usei para falar. De pretexto, né? Tudo de pretexto. O Geraldo já conversou assim, uma conversa muito boa, séria com meu pai, dentro do escritório dele, da oficina dele. Ele entendeu tudo, bateu nas costas, obrigado. Então, assim, eu estou orando ainda para um ID. Vai ter alguém que vai ter uma forma diferente de falar, num momento diferente. Eu conheço uma outra pessoa que está nessa situação, você não está sozinho. Pois é. Já pregou de todo jeito. Então eu oro a Deus. De leve, de hard, detonando a santinha dela, falando de... Eu oro a Deus que nunca, que ninguém pense assim. Eu não vou chover no molhado e não vou lá falar com a família. Não, mas a gente tem que ter a sensibilidade do Espírito para fazer o que o Espírito quer que nós façamos, que aí na hora, que tem semente que brota rápido, mas tem semente que é mais demorada. Então cumpre a nós plantar e ficar regando. E a outra coisa que eu queria comentar era exatamente sobre essa questão de quem está distante, quem não tem como falar, as tribos. Aqui em Minas Gerais, tem tribos no interior. Os machacalis. Não é? Então, Deus tem a forma dele e ele separou a igreja para fazer isso. Ele separou a igreja para fazer isso. Então, a gente não pode deixar o nosso coração culpar a Deus de que tem uma tribo que não ouviu. Nós temos que falar, Deus, nos conduz até lá.
e saber que o mundo jaz no maligno mesmo. Nós estamos tentando jogar as boias, que é a obra de Jesus Cristo, concreta, para a pessoa entender. Uma pessoa que eu gosto muito de ver pregando, falando da salvação, é a Márcia. Na Praça Eu também Sede. gosto. Você tem que ir um dia, numa sexta-feira, e ficar do lado da Márcia para falar. Porque não importa se a pessoa fala que foi para a igreja, que ela sempre fala assim, mas você é salvo? É aquilo que eu estava falando com o Cliff também. Você não pode perder o foco. Se você morreu hoje, você vai para a igreja? Não, mas ninguém vai, ninguém tem certeza. Ela fala, não, tem certeza sim. Ela fala, tem certeza sim. A obra de Jesus Cristo é assim, 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 assim. Se você não fizer, você não vai. Se você fizer, você vai. Então, assim, não é todo mundo que prega igual ela prega. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ir mesmo, né? E levar a obra consumada para as pessoas ouvirem. Amém. Mas você vai ver, tem uma situação. Eu já passei por esse tipo de situação que você está passando, que a Marluz está passando, que muitos passam. E no final a coisa acontece. Já aconteceu de certas pessoas que eu insistia com todos os pretextos e nada acontecia. Depois chegou um irmão sirigaico lá assim, Jesus, você quer? Quero. Não, mas que raiva. Eu insisti tanto e ele não quis, o outro chegou gaiatamente assim e topou de primeira. Mas é porque tem um momento. O que eu percebo, seja a pessoa que chega na praça para ser evangelizada, seja um parente que demora décadas ou segundos para converter, ou até nós mesmos, tudo é uma questão de coração. Deus, ele vai lá e sonda o coração, ele sabe o que está acontecendo lá dentro. Não é a multidão de palavras, não é a argumentação, é a simplicidade do evangelho. Você prega o básico, pronto e acabou, e deixa o Espírito Santo explodir aquilo lá, ele se vira. Quem falou? Cadê o Pedro? Ah, o Pedro da Bíblia. Não, que eu ouvi a Elaine falando. Pedro. Sim. Sustentar. E me fez lembrar uma passagem que fala que nós vamos colher se não esmorecermos. Você tem que persistir e perseverar. Então não desista da sua família, não. Você pode usar aquela metodologia ou pode não usar. Depende do que o Espírito vai te falar. Você me deu até um susto. É porque o mundo já está condenado. Sob a ira. Paulo plantou, Apolo, como é que é? Paulo plantou, Apolo regou, uma coisa assim. Sim. Mesmo porque a gente não faz o trabalho todo, é um trabalho corporativo.
Ferrar. Joga uma aguinha. Sim, ele é o coordenador. Ele é o... Já mais me trouxe à memória a própria palavra de Jesus Cristo, que diz o seguinte, que traz uma resposta, um clareamento na pergunta do Marcelo e em tudo que nós falamos. Jesus diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E, dessarte, se alegra tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o semeador, e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Sim. Então, mesmo onde já tenha sido pregado, ensinado a palavra de Deus e tudo, né, talvez Deus vai levar você ali, você vai colher os frutos de alguém que já pregou. Sim, é assim que se estuda a palavra. Não explica o negócio de Paulo? Pois é assim que se estuda a palavra, é articulando aquilo que ele falou com aquilo que você leu, e tem outras passagens. Você não pode chegar numa conclusão assim só com aquele texto. Você tem que... considerando o contexto da situação dele, e Jesus falou algo que parece ser um contraste, mas não é exatamente como se fecha. Sim, que tem aquele outro trecho de Coríntios. Vamos encerrar? Bom, né, encerrar o ano falando de missões e evangelismo. Algo que Deus está nos chamando a atenção. Que eu não falei nada do que eu ia falar. Amém? Vamos orar? O lance era falar dos outros 4 julgamentos, eu não falei nem do segundo. Amém. Paizinho amado e querido, te somos gratos porque podemos ter a tranquilidade de descansar em Ti. Não precisamos ficar fazendo planos humanos, nem elaborar estratégias e nem nos preocuparmos em como fazer e quando fazer e de que forma fazer, porque temos a Ti por Senhor, porque temos o Teu Espírito que nos ilumina e que nos direciona. Então o que te rogamos é que o Senhor possa nos dar um coração sensível, um coração atento para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer individualmente, como casal, como família e como igreja. E porque sem Ti nada podemos fazer, é que oramos em nome de Jesus. Amém. 20 minutos.